Estamos então hoje também novamente neste programa Arte da Vida. Que Deus possa dar uma grande bênção para vocês. Que lindo poder estar com vocês, poder juntos trabalhar, poder juntos fazer a experiência de Deus, poder tocar temáticas que possam tocar os nossos corações e possam nos incentivar para poder sempre mais procurar e aprofundar, né? Como eu já falei tantas e tantas vezes, queridos e queridas, o meu desejo é aquele de solicitar cada um de nós, começando de mim, a aprofundar sobre determinadas temáticas que são bem importantes pela nossa vida, seja a nível religioso, seja a nível político, seja a nível social, seja a nível de serviço para os últimos, tudo aquilo que podemos fazer para poder nós, com a nossa pequena capacidade, com a nossa inteligência, fazer a nossa parte para mudar este mundo que deve seguramente se tornar melhor. Queridos e queridas, hoje vamos enfrentar uma temática que foi levada para frente, seja através da nossa revista, da Aliança de Misericórdia, mas porque nós quisemos seguir aquilo que Papa Bento XVI propôs um ano atrás a respeito do ano paulino. Então, o que foi o ano paulino? O que teve como maravilha para cada um de nós? Qual foi o tipo de aprofundamento que nós finalmente descobrimos e o que Deus quis nos dizer através deste ano paulino? Vamos lá, neste programa, hoje sobre esta temática, vamos já começar com as matérias. Daqui a pouco voltarei eu. Onde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Paulo inicialmente foi um judeu fervoroso. Depois da sua conversão, foi um cristão fervoroso. Eu insisto na palavra fervoroso para a gente não pensar que realmente Paulo surge do nada. Ele é um bom judeu, um judeu convicto, alguém que vibra pela sua fé, pelo Deus de Israel. E toda este entusiasmo pela sua fé, ele leva consigo para o cristianismo quando descobre Jesus Cristo. Quem é Paulo inicialmente? Um jovem estudante de Jerusalém, nascido em Tarso, de uma família de fariseus, quer dizer, de observantes da lei, educado por Gamaliel, um dos grandes mestres da época, e muito convicto da sua fé. Ele não podia entender que alguém, sobretudo sendo judeu, não seguisse à risca e com entusiasmo toda a tradição de seus pais. No caminho de Damasco, que ele tem uma experiência, antes de mais nada, interior. Deus, diz ele na carta aos Gálatas, Deus se dignou revelar em mim o seu Filho Jesus Cristo. Mas há uma descoberta viva interior de que Jesus não só existe, mas está vivo naquele momento diante dele. Ele pode dizer, eu vi o Senhor. Não há aqui uma mudança de fé, uma mudança de religião, um judaísmo que ficou para trás e um cristianismo que começa. Israel espera o Messias. Naquele momento, Paulo diz, o Messias é esse, está aqui. E mais do que isso, não é um simples homem, é o próprio Deus. Eu vi o Senhor. Como Paulo, né, que saiu assim, né, deixando mesmo ser levado por Deus, né?
cada cidade, né, evangelizando. Então eu tiro muito mesmo para minha vida, assim, quando eu vejo muitas pessoas se perdendo, né? Até porque eu já tive uma vida também muito, assim, experimentei muitas coisas que o mundo oferecia, né? Então, assim, essa importância de ter experimentado Deus na minha vida, depois do momento que experimentei tantas coisas do mundo, vendo que vivia, eram bons os momentos, mas eram passageiros, né? Que depois vinha o vazio. Então, assim, quando penso nisso, me dá o desejo mesmo de sair evangelizando e levar Deus a cada pessoa, né? Cada pessoa que está perdida, cada pessoa que espera, né? Cada pessoa que está à procura, né? Dessa alegria, dessa felicidade, porque hoje em dia as pessoas vivem mesmo só de momentos, né? Muitas pessoas vivem de momentos pelo fato do que o mundo oferece, né? A cada um. Paulo, tenha coragem. Como você deu testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que eu faça em Roma. Então, assim, é esse desejo, né, de levar essa experiência que eu tive com Deus e de ver hoje, assim, que hoje a gente não tem nada, né, da experiência que eu estou vivendo na escola, a gente não tem nada mesmo da providência, não temos, tudo que a gente tem a gente ganha. Então, essa coisa de não ter nada, mas ter tudo que é Deus, né. Então, eu acho que é a única coisa que basta na nossa vida, né, Deus. Então, esse desejo mesmo de evangelizar, de levar Deus às pessoas, né? Porque a gente só tem um hoje, né? Tantas pessoas, assim, que esperam, né? Que estão esperando por isso e a gente, às vezes, fica parado, né? Mas ser mesmo como Paulo, sair sem medo, confiante em Deus. Não esperem! Devem escutá-lo! Não temam. Eu creio em Jesus, nosso Messias. Jesus me falou enquanto eu ia para Damasco. Ele me deixou cego e me disse para parar de persegui-lo. Quando, pois, este corpo mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. Queridos, estamos então aqui nesta conclusão do primeiro bloco sobre aprofundar sobre o ano paulino que terminou neste mês de junho. Olha que maravilha, este homem que lutou para poder anunciar o Evangelho em toda parte daquele mundo que naquele tempo estava conhecido, no mundo europeu, no mundo asiático, na África. Que maravilha! Um homem cheio de Deus, um homem que não olhou as dificuldades, nem medo, mas enfrentou porque sentia profundamente o chamado de Jesus. Nós também devemos estar assim. Como podemos fazer? No segundo bloco iremos tentar de entender um pouquinho mais. Daqui a pouco voltarei. Estamos então nesse segundo bloco, querido, sobre este programa, sobre o ano paulino, né? Que influência teve São Paulo desde 2000 anos atrás até hoje, né? E que tipo de mentalidade ele suscitou, que tipo de marca ele deu para esta igreja? Vamos lá, será que também eu posso ser como ele? Vamos neste segundo bloco aprofundar mais sobre este assunto. Vamos. Desde o seu nascimento, a Igreja Católica carrega uma forte característica: ser missionária, anunciando a boa nova do reino a todas as nações, como fez Paulo. Porém, muitas vezes, ao longo da história, o que deveria ser proposta tornou-se imposição, e povos inteiros eram obrigados a se batizar em troca da salvação eterna. Isso causou grandes marcas na história e, até hoje, a instituição é vista pelo meio secular como conservadora e ditadora, não tendo mais crédito perante a sociedade. Diante disto, como os cristãos devem lidar com a missão de anunciar a boa nova iniciada por Paulo e os demais apóstolos, mesmo em um ambiente tão hostil? Olhando a figura de Paulo, fica claro uma coisa:
Todo cristão é chamado a anunciar, todo cristão é chamado a evangelizar. Isso é um compromisso de todo batizado. Quando a gente é batizado, quando a gente recebe a vida nova em Cristo, nós devemos dar testemunho dessa vida. Então, anunciar e evangelizar nada mais é do que pregar, falar que nós temos fé em Cristo, que Cristo é aquele que nos dá a vida, Cristo é aquele que nos dá a vida nova. Todo cristão tem que ter esse compromisso. Nós estamos terminando o ano paulino. Digo terminando, nestes dias ainda se fazem comemorações. Oficialmente na festa de São Pedro e São Paulo, o Santo Padre encerrou o ano, que foi um ano de comemoração dos 2000 anos do nascimento do apóstolo. Segundo uma cronologia que calcula o nascimento dele entre o ano 9 e 10 da nossa era. Há várias cronologias, esta seria uma delas. E 2000 anos de nascimento de alguém que marcou a igreja desde o início até o dia de hoje, realmente tinha que ser comemorado. Então, eu sou da escola de evangelização, né? E na escola de evangelização, uma das coisas que eles colocam pra gente é essa missão itinerante, que é uma vez por ano, onde a gente sai uma semana sem destino, só com a roupa do corpo, sem nada, né? Só com a Bíblia, um caderno e uma blusa de frio, né? E saímos aonde Deus vai nos levar. Às vezes a gente pensa assim que é aquela pessoa que tem o dom da pregação. Tudo bem, alguém pode não ter assim facilidade de falar em público, mas na escola, em casa, no trabalho, todo lugar é lugar de evangelizar. Então, anunciar sempre. Anunciar o quê? Anunciar Jesus, anunciar como é bom estar em Deus, anunciar a vida do Cristo. Se você tiver dúvida do que anunciar, anuncie como Jesus e como São Paulo o mandamento novo. São Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 1, que o nosso amor deve crescer dentro de nós, a fim de que a gente saiba discernir o que é bom, o que é mal. Quer mais? O mundo não precisa mais que isso. Jesus mesmo tinha resumido toda a lei em dizer que devemos amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Então anuncie o amor, e o amor é Jesus. Então, o Paulo disse uma vez aos Gálatas: Deus se dignou revelar em mim o seu Filho, Jesus Cristo. Essa frase é chave. Deus revelou em Paulo o seu Filho. Ele fez uma experiência pessoal de Deus. Outra frase importante de Paulo na carta aos Filipenses: tudo posso naquele que me dá força. Tudo posso naquele que me dá força. E uma terceira que já mencionei: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, que está na carta a Timóteo, a segunda. E há muitas outras coisas, como já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então saímos só com a mochila, com a roupa do corpo, sem nenhum real, sem nada mesmo, né? Confiando mesmo na providência de Deus. Então saímos, pegamos o ônibus até Perus, pedimos carona, o moço deu carona para nós 4. Depois dali a gente pegou caronas e fomos parar em Carapicuíba. De Carapicuíba, a gente no outro dia, na terça-feira, logo cedo, o moço deixou a gente no pedágio, que a gente pegou depois outras caronas, que chegamos até Assis. Aí de Assis a gente foi para um posto, e do posto a gente pegou a carona com o caminhoneiro, que ele deixou a gente em Campo Grande. Acredito que o grande fruto do ano paulino foi ter despertado o interesse para a pessoa de Paulo e as cartas. Talvez agora, a partir de agora, terminado o ano, é que a gente possa começar realmente a ler, a estudar. Nós lemos todas as semanas e todos os dias até trechos de São Paulo na liturgia. Mas o interessante é mergulhar nas cartas, começar do começo ao fim, carta por carta, na ordem em que elas foram escritas, para perceber qual é o pensamento de São Paulo. Cada família que a gente ia, a gente via essa resposta, né, das pessoas que estavam à espera de uma resposta mesmo, né? Ai, que a minha família não está bem. Então todo mundo esperava, né? Foi interessante também uma família que a gente foi e ela falava que no momento que estavam rezando por ela, ela falava que 4 anjos iam visitar ela. Só que ela nem lembrava mais, tinha passado uma semana, e naquele dia que a gente foi lá, a gente rezando com ela, ela falava, né? Nossa, hoje eu tenho a confirmação, hoje eu percebi a confirmação da minha amiga que rezava por mim, falava que 4 anjos iam me visitar, né? E os 4 anjos foram vocês.
Todo cristão é chamado a evangelizar e todo cristão é chamado a anunciar. Mas a quem? A todos. Todo mundo tem sede e tem esperança nessa palavra de Jesus. Mesmo aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, esperam, porque o Espírito Santo vive neles e o Espírito Santo coloca neles aquele desejo do bom, do belo, do puro e do verdadeiro amor. Então nós devemos anunciar a todos e devemos anunciar Jesus. Na volta, a gente conseguiu uma carona direto de Campo Grande até na divisa com Mato Grosso do Sul, São Paulo, né? E no outro dia, no domingo cedinho, pedimos carona e ficamos um tempinho, né, pedindo carona. Depois conseguimos uma carona até Presidente Prudente. Presidente Prudente a gente ficou até terça-feira à noite, até terça-feira de tardezinha, né? Na terça-feira, na segunda-feira a gente ficou lá o dia todo pedindo carona, não conseguimos. Aí um policial levou a gente até a cidade, aí fomos conseguir na segunda... Aí conseguimos um dinheiro, pegamos o ônibus para um posto de gasolina que ficava à frente de Presidente Prudente. E de lá do posto a gente conseguiu carona na terça-feira à tarde para vir embora. Então depois da missão assim percebi que poderia me deixar mais ser guiada por Deus, né? Confiar mais em Deus em cada momento da minha vida, né? Em cada escolha, mas deixar mesmo Deus fazer a vontade dele na minha vida, né? Viu, não? Que lindo poder escutar estes jovens missionários que decidem de seguir a aventura de São Paulo e vão para a Argentina, vão para o Mato Grosso, vão por muitas outras partes da América Latina e como se sentem acolhidos. É mesmo assim, porque quem segue o Evangelho receberá, diz Jesus, o cêntuplo, aquilo que Paulo experimentou na vida dele. E divulgou a palavra de Deus para o mundo inteirinho e foi o grande apóstolo dos gentios. Vamos lá, no terceiro bloco vamos continuar ainda mais sobre esta temática. Estamos entrando agora neste terceiro bloco sobre o programa Arte da Vida a respeito, de modo particular, do ano paulino, que terminou no dia 19 de junho deste ano 2009, que teve uma grande influência na igreja. Que bonito, você pensa, a igreja inteirinha, no mundo inteirinho, na Amazonas, como na África, como na Austrália, como na Itália, como na Europa, como nos Estados Unidos, todo mundo aprofundando o ano paulino, todo mundo procurando o desejo de saber mais, todo mundo tentando, sobretudo, de viver, né? Aquilo que Paulo sentiu como a ansiedade dele de querer anunciar a palavra de Deus. O meu viver é Cristo. Eu não existo mais, mas aquilo que existe é Jesus que está em mim. É por isso que ele me empurra para anunciar a palavra de Deus. E depois vocês ficarão sabendo, seguramente, esta grande alegria que foi anunciada agora nestes últimos dias de junho, quando foi descoberto que lá em São Paulo, fora dos muros, né, em Roma, fizeram com uma sonda um pequeno foro para no sarcófago, onde por 2000 anos se falava que eram restos mortais de São Paulo, mas ninguém tinha certeza plena. Então foi feito este tipo de estudo. Agora, depois desse ano de estudo, foi mesmo certificado que seguramente os restos de São Paulo estão aí, embaixo mesmo da igreja da Basílica São Paulo, fora dos muros, né? Que lindo como você vê, há milênios e milênios que a tradição vai levando para frente e finalmente os estudos com o carbônio, a descoberta que se fazem, descobrem que mesmo São Paulo foi sepultado por aí, né? Mas eu não quero me prolongar ainda, porque tem uma pergunta muito interessante que quero escutar com muito interesse e depois vou tentar de responder. Vai fazer esta pergunta? Padre Antonello, como eu faço para evangelizar as pessoas que não acreditam em Deus no meu serviço? É uma pergunta muito atualizada dos tempos de hoje, né? Porque realmente você conhece bem, sabe bem que hoje nos encontramos
num mundo profundamente ateus que se pergunta, será que Deus existe? Então, você cristão justamente me pergunta, como é que eu posso, no meu trabalho, na minha vida do dia a dia, poder anunciar a palavra de Deus? Então, querido, primeira coisa, gostaria de ver do fato que o mesmo São Paulo se encontrou que nesta situação real. Ele se encontrou na frente de um mundo pagão, porque, como você bem sabe, como foi falado hoje, a um certo ponto, o mesmo São Paulo falou, eu vou tirar a poeira dos lugares onde Deus já está conhecido, do mundo hebreu, judaico, e vou lá para os pagãos para anunciar a palavra de Deus para eles. Então, assim foi que São Paulo se encontrou com as mesmas dificuldades de você. Um mundo pagão, um mundo onde se adorava os deuses, o Deus da natureza, o Deus da fertilidade, o Deus da guerra, não? E São Paulo devia responder a esta solicitação, né? Seguramente você se lembra lá quando São Paulo foi em Atenas, no Areópagos, né? E a um certo ponto ele teve a coragem de dizer aquela estátua do Deus que é desconhecido, que vocês colocaram aqui neste Areópago, e eu quero revelar para vocês. Eu proclamo que vou anunciar para vocês que o Deus que vocês estão procurando é o Deus de Jesus Cristo, que morreu, foi colocado na cruz e depois ressuscitou. E você sabe bem como os Areópagos tiveram, né, a resposta qual foi? Ti escutaremos uma outra vez. E todo mundo foi embora, mas uma pequena parte permaneceu, e de lá, também em Atenas, a palavra de Deus foi anunciada. Isso mesmo. Nós podemos descobrir, então, de São Paulo, a audácia do Evangelho. Não ter medo de anunciar com audácia, não ter medo de anunciar com a tua palavra, porque o cêntuplo depois te verá dado para Jesus. É Jesus mesmo que te dará a capacidade para anunciar com potência, com poder. Não tenha medo. Vocês, com muita serenidade, com muita tranquilidade, sem fanatismo, anuncia a palavra de Deus, sobretudo com a vida, como fez São Paulo. Eu quero ainda terminar neste modo, dando a bênção para todos vocês e, com muito mais, quero solicitar vocês de poder escrever para nós. Padre Antonello, programa Arte da Vida, bairro Rua Vagnandava 520, bairro Bela Vista, 01306-000, São Paulo, capital. Ou se não, www.misericordia.com.br. Nós esperamos de vocês algum contato, sobretudo dizendo, olha padre, você não tocou esta temática, nós desejaríamos que você aprofundasse este aspecto, eu gostaria mesmo de poder nos entrelaçar, ter um contato com vocês, porque este programa Arte da Vida seja uma bênção para todos nós. E no finalzinho, uma bênção poderosa para todos vocês, pelos vossos familiares, pelos vossos amigos. Eu abençoo também tudo aquilo que vocês querem seja abençoado na casa de vocês. Que Deus esteja sempre na vida de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Valeu.